Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo. Nesse vídeo eu tenho que falar sobre a partida onde o Flamengo foi humilhado e saiu da Libertadores contra o Olímpia. Eles massacraram o nosso time. Eu vi muitas pessoas dizendo na internet que tem que vender a maioria dos jogadores ou dispensar. Reformulação é o que estão falando. Só que o problema, a raiz do problema, não é só os jogadores. Na verdade, os jogadores é a parte menor do problema. A parte maior do problema, eu coloquei na capinha do nosso vídeo a foto dos três patetas, que é o presidente do Flamengo, Landim, o vice-presidente de futebol, Braz, e o Sampaoli. Esses três são o centro do problema. Porque, primeiro, a diretoria, eles têm que saber escolher corretamente os técnicos e jogadores que serão contratados pelo clube. E quando eles erram, e isso é bem repetitivo, porque eles erram a todo instante, isso cria-se sempre problemas e vai acumulando a quantidade de problemas. Então eles deveriam ter um planejamento para contratar um técnico correto e que desse também as oportunidades desse técnico contratar aqueles jogadores do estilo que ele prefere, não é? E o que não acontece no Flamengo, vira e mexe troca de técnico. Eu não sei se eu darei mais notas durante o período em que o Jorge Sampaoli estiver no Flamengo, porque eu acho ele cabeça dura demais, eu acho ele insistir com erros bobos, classos, né, como o pessoal fala. Ele tem um outro problema. No jogo passado contra o Olímpia, eles também jogaram muito mais do que o Flamengo. E nesse jogo de volta, o que ele fez? Colocou o time mais lento, mais pesado. A derrota era certa. Eu pensei até em gravar um vídeo antes para falar sobre isso, que a derrota era certa, pelas peças que ele colocou em campo. Eu vi gente defendendo alguns jogadores, dizendo que tem que mandar embora alguns, deixar o De Arrascaeta, o BH, o Gabriel, e mandar a maioria embora. Eu acho o seguinte, um bom técnico, ele joga bem com o elenco que nós temos, porque é um elenco bom. A diretoria tem que punir jogadores quando eles fazem corpo mole. E isso não acontece porque a diretoria do Flamengo ela é inexperiente, ela não entende nada de futebol, ela não entende de administrar pessoas relacionadas ao futebol. Esse é o problema. Do jogo, eu só posso elogiar o Bruno Henrique. O resto dos jogadores, ninguém jogou nada. Foram horrorosos. Eles foram humilhados e, consequentemente, é claro, nós, torcedores do Flamengo, também fomos humilhados por conta desses imbecis. Estão entendendo, né? Bom, eu não vou dar notas, não vou falar porque a humilhação ainda seria maior, porque eu vi que teve gente que deu nota 4, nota 6 para alguns jogadores, e eu vejo todos os jogadores abaixo de 3 como nota. É de 3 para baixo. O único que foi o melhor de todos nesse jogo foi o Bruno Henrique. Único. O resto foi tudo ruim. Eu sei que muitos vão ficar chateados, que tem torcedores que amam alguns jogadores, tem torcedores que estão mais chateados ainda porque amam, né? Tem um desejo, se é que vocês estão me entendendo, pelo técnico, que é horroroso, só pelo simples fato de ser cabeça dura. A parte onde ele é louco é compreensível, dá para entender. Porque gente que se comporta como artista geralmente é louco. O problema é quando o artista quer impor um estilo de arte que não dá certo. Esse é o problema. E insiste. Aí não tem jeito. Então vai ficar bem difícil de eu comentar jogos e falar as notas dos jogadores em outros jogos, sendo que vai me fazer passar mal. Porque é complicado.
Você vê pessoas que trabalham e vivem nisso o tempo todo não saberem fazer o simples, o básico, que é extrair o melhor de cada jogador. Se ele tivesse colocado volantes jovens, velozes, laterais nos dois lados, jovens e velozes, o jogo seria outro, porque a zaga ficou totalmente desprotegida, tanto que eles cometeram várias falhas, e falhas bobas. O goleiro ficou dentro d'água, para não dizer outra palavra. Então, eu sei que muitos jogadores receberam crítica por erros do esquema tático. Na verdade, a maioria, todos que jogaram mal, foram por conta do esquema tático. De Arrascaeta e Everton Ribeiro, eles não têm que ficar como primeira incumbência marcação. Eles não têm, eles têm que ficar livres para criar. Esse é o modo dessa dupla de meias que nós temos. O Gerson matou a partida. O Gerson é o queridinho do Sampaoli. Eu não sei, eu acho bem estranha essa situação, se é que vocês me entendem. Mas ele estava destruindo o time. Ele foi, para mim, um dos piores em campo, o Gerson. E ele não sai. O técnico demora a substituir, insiste no que está errado. O Felipe Luiz ontem foi horroroso e ele não substituiu logo no intervalo como deveria ter feito. O Everton Ribeiro saiu, estava mal, mas mesmo ele mal, ele ainda é só 3 zilhões melhor do que o Gerson. E eu estou sendo simpático, se é que vocês me entendem. Então, vamos fazer o seguinte, não tenho raiva do Gerson, mas quem está destruindo o futebol dele é o Sampaoli, porque está dando características para ele que ele não tem. Ele não tem nada a ver com o Zico, ele não chega nem a 1% do Zico. Então eu estou sendo simpático também. O Sampaoli está confundindo as coisas. O Sampaoli acha que os jogadores que ele tem a afeição, essa não seria a palavra que eu iria usar. Se é que vocês me entendem, né? Então é o seguinte, se continuar assim, eu não sei se vou gravar mais vídeos enquanto esse cara estiver no Flamengo. Eu vou continuar perseguindo o Braz e o Landim, porque são horrorosos, são os caras que administraram um time de futebol, que são os que menos entendem de futebol. O Braz e o Landim, eles não entendem nada, eles se consideram deuses, não são, são ruins, até como pessoas, imagine como deuses. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.